Agora, no começo de novembro, eu fiz um mês morando aqui na França, o país que vai ser a minha casa pelos próximos meses. E na vinda pra cá eu acabei elaborando algumas coisas que já estavam no meu coração há um bom tempo. O medo de voar de avião. Desde que eu saí do Brasil, eu sou praticamente uma nômade. Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Tem partes minhas espalhadas um pouquinho na Alemanha, um pouquinho na Itália e agora um pouquinho aqui na França. E durante essas idas e vindas eu andei bastante de avião, o que no começo pra mim era um grande sonho. Dava um arrepiozinho quando tinha turbulências, claro, mas assim, ok, nada demais, não tinha grandes problemas com isso. Só que de uns tempos pra cá, eu comecei a ser extremamente medrosa de pegar avião e ficar realmente travada, completamente preocupada quando eu tinha alguma viagem marcada. E depois de algum tempo me sentindo assim, e durante a nossa vinda pra cá, eu questionei a Deus do porquê tá sentindo tanta angústia só de pensar na possibilidade, sabe? E foi justamente nessa viagem que o Senhor me trouxe clareza a respeito do porquê. E ele se resume em duas coisas. A primeira é o avião cair e eu morrer. E sim, é ele cair e eu morrer. Essas duas coisas juntas. E em segundo, o sentimento de que eu tenho ainda muita coisa pra fazer. Como se eu estivesse deixando a desejar em algumas áreas. E pensar que eu poderia deixar isso em aberto me assustava muito. Eu sei que é bem mórbido, né? Mas assim, são coisas importantes que o Senhor colocou no meu coração. E agora eu vou explicar pra vocês a razão. Quem me conhece sabe que eu sou o tipo de pessoa que se preocupa. Eu tenho essa tendência já em mim de hesitar, de me desesperar, de sentir medo. Eu luto com isso internamente. E com relação à morte especificamente, eu tenho estado ainda mais preocupada justamente por esse sentimento de que eu deixaria coisas por fazer se eu morresse. Como se não estivesse fazendo o suficiente ou vivendo plenamente aquilo que Deus me chamou para viver. É engraçado porque esses não eram medos antes, mas se tornaram agora. De uma forma geral, Deus tem me levado nos últimos tempos a reavaliar a minha vida. Eu acho que de tempos em tempos todo mundo passa por essa crise existencial, né, digamos assim. E é por estar reavaliando certas coisas que Deus tem me chamado para colocar certas coisas no seu devido lugar. O famoso botar a casa em ordem, sabe? Parte desse processo tem gerado algumas reflexões que eu já tenho compartilhado e algumas que eu ainda quero compartilhar com vocês. E com relação a isso de vida e morte, de eternidade, de viver uma vida baseada na eternidade, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração, porque é uma coisa que a gente acaba não fazendo no dia a dia mais. Eu não sei você, mas quantas vezes você pensou na eternidade, no céu, no encontro com Cristo nessa última semana? E o medo da morte nos deixa afastados do pensamento da eternidade, de que a morte não é um fim, mas sim o começo de onde nós veremos a Cristo e o conheceremos como hoje somos plenamente conhecidos. Por exemplo, eu vou dizer aqui o que estava acontecendo comigo. Se eu tô com Cristo e tenho Ele como meu salvador pessoal, eu posso viver uma vida completamente livre de medos, porque eu sei que venha o que vier, Ele vai estar comigo, Ele vai ser o meu guia, Ele vai ser o meu consolador, Ele vai ser aquele que luta as minhas batalhas, certo? Logo, se eu falo que a minha vida tá nas mãos dele e eu tenho medo de entrar no avião porque eu acho que algo pode acontecer, eu estou retirando o controle da minha vida das mãos de Deus e colocando no piloto, no clima, na manutenção do avião e todos esses fatores humanos que envolvem o bom funcionamento de um avião para que ele não caia. Eu estou basicamente anulando a possibilidade de que se o avião cair e eu morrer, foi porque eu entrei no avião e não porque Deus quis que acontecesse dessa forma, entende? Eu não sei se fica muito confuso para você, mas vou tentar esclarecer. Esse era o meu medo. Então, se eu estivesse num carro, num ônibus ou a pé, eu teria controle da situação, então nada me aconteceria. Afinal de contas, é muito mais comum você sair vivo de um acidente de carro ou ônibus ou qualquer coisa que seja terrestre, não é mesmo? Mas como é um avião e eu não consigo voar sozinha, eu não tenho o poder de controlar essa situação, então ela me causa muito medo. Em outras palavras, o que estava acontecendo era, eu não estava confiando plenamente no Senhor, eu estava colocando a minha confiança no fator natural, na probabilidade de que se eu estivesse num carro e ele por acaso capotasse ou eu sofresse qualquer acidente terrestre que fosse, a probabilidade de sair viva seria muito maior. Então era nisso que eu estava me apegando e não na confiança de que Deus iria me guardar, colocando a minha fé no homem, naquilo que o homem tem controle sobre. Então, se eu creio que Deus é soberano na minha vida, eu preciso ter fé de que Ele vai me livrar de qualquer acidente. E ainda que Ele não me
me livre, ainda que eu passe por situações ruins e adversas na minha vida, assim Ele o quis, e assim vai ser o melhor pra mim. Porque Ele é Deus, Ele sabe o que Ele faz, Ele não me deve satisfações. O medo de morrer não deveria ser uma preocupação pra mim, deveria ser como o apóstolo Paulo nos diz, que o morrer para aqueles que têm Cristo é lucro. Agora, por que tudo isso se tornou um problema para mim de repente? Feche os olhos e pensa comigo por um instante. Como tem sido a sua vida ultimamente? Quais têm sido as distrações? E com que você tem perdido o seu tempo? Além do medo de morrer que eu comentei, o medo de deixar coisas inacabadas aqui estava muito presente no meu coração. E por causa disso foi que eu me questionei exatamente o que eu questionei para você agora. Como tem sido a sua vida? Quais têm sido as suas preocupações e as suas distrações? Por isso eu decidi botar a casa em ordem, me questionar e listar tudo aquilo que eu sabia que me tirava do foco e me tirava do centro da vontade de Deus. Coisas que eu deveria estar fazendo ou que eu não deveria estar fazendo e estava fazendo. E a gente pode falar que não, mas no fundo a gente sabe o que é. E a partir disso eu criei uma lista de melhorias como se fossem metas. Eu deixei no último vídeo aqui, você pode clicar para ver. São coisas que eu quero fazer, que eu quero parar de adiar e que eu quero colocar em prática para realmente deixar minha casa organizada, saber que eu tô fazendo aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos para fazer, honrando a Ele e sendo fiel a Ele. No fim das contas, a nossa vinda para cá me deu o tempo que eu precisava para ouvir a voz de Deus sem qualquer tipo de interferência ou distração. O Senhor falou comigo e foi ali um realinhamento de propósito, realinhamento do meu coração ao coração dele. E assim eu desejo seguir obediente e fiel ao comando que ele tem me dado, longe do medo e cheia de fé. Esse vídeo, assim como o último que eu coloquei com as minhas metas, é para servir de incentivo, de inspiração, um encorajamento não só para você, mas para mim também, de não ter medo de se jogar na vontade de Deus, nos planos que Deus tem para sua vida, mesmo que eles pareçam completamente diferentes daquilo que você esperava para o seu futuro. Não viva como eu vivi por algum tempo, travada pelo medo, preocupada com aquilo que não podia controlar. Dá um passo de fé e colocar os meus pés sobre a água. Aquele que tem poder sobre tudo, inclusive sobre o mar, está te chamando e está me chamando para viver pela fé. E aí você tem duas opções: continuar vivendo confortavelmente, apoiado na sua própria força e dependendo daquilo que você acha que tem controle sobre, ou escolher todos os dias se jogar nesse mar pela fé, que por vezes revolto e imprevisível te leva para mais perto de Deus e te leva a conhecê-lo mais profundamente. Cabe a você decidir se quer viver ou por fé ou por medo. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!